E aí pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade mais uma aula de física nesse terceiro ano, um terceirão que eu tô com muita saudade. Bom, vamos continuar nosso conteúdo. A gente vai falar agora sobre ponte de Westerstone. É uma ponte de fio. O que será isso? Vamos para prosseguir. Bom, é a associação constituída de 4 resistores ligados segundo os lados de um losango. Entre 2 vértices opostos, liga-se um gerador e entre os outros 2, um galvanômetro, instrumentos que detectam correntes elétricas de pequena intensidade. Bom, então temos aqui, a figura de uma ponte, onde posso perceber o seguinte: essa ponte, por que serve isso aqui? É para medir resistências elétricas desconhecidas. Se eu não conheço uma resistência elétrica, eu vou usar a ponte de fio, né? É uma ponte do Westerstone, que também é chamado ponte de fio. Então, como que eu vou utilizar esse tipo de ponte? Nesse caso aqui, eu vou utilizar multiplicando cruzado, ou seja, nesse caso aqui, eu multiplicaria aqui o R1 vezes o R3, o R4 vezes o que? O R2. Então, é um dispositivo utilizado na determinação de resistência de um resistor desconhecido. Tá, pessoal? Vamos prosseguir aqui então. Aqui fala, ó, a ponte de Westerstone está em equilíbrio quando não passa corrente elétrica pelo galvanômetro. Nessas condições, os produtos da resistência dos lados opostos são iguais, o que eu acabei de dizer anteriormente, R1 vezes R3, R2 vezes R4. Então, essa aqui é a fórmula para mim resolver uma ponte, certo? Também é um instrumento utilizado para determinar o valor da resistência elétrica de um resistor. Assim, vamos supor que se queira determinar o valor R4 da resistência de um resistor. Conhecidos os valores de R1 e R2, ajusta-se o valor de R3 por meio de um reostato, que é um resistor cuja resistência pode ser ajustada, até que a ponte fica em equilíbrio da relação acima entre as resistências. Então, nesse caso aqui, essa é a primeira fórmula que a gente vai utilizar para resolver uma ponte, certo? Aqui é nosso primeiro exemplo de uma ponte de fio. Nesse caso aqui, temos uma ponte, certo? Com um medidor de galvanômetro. O L aqui significa o comprimento, tá? Então aqui temos o R1, que é uma resistência, o R2. Então nesse caso aqui, ó, ele quer saber o Rx. Temos o R3. Como, anteriormente, ó, Rx vezes R2. Aqui seria o R1 vezes o R3. Só que nesse caso aqui, o R1 e o R3 está representado por o quê? Por comprimento. Temos aqui também a resistividade, aqui, nesse caso aqui a fórmula da resistividade, substituindo por R2 e R3. Corta o ρ, porque é uma igualdade, e a área de resistividade, ficando o que? L2 e L1. L2 está aqui, L1 está aqui e L2 está aqui. Então essa aqui, né, é uma fórmula também de ponte de fio, que seria de maneira o que? Também cruzado. Vocês vão resolver de maneira cruzada, tá? Continuando. A ponte de fio mostrada acima é constituída por uma bateria, um galvanômetro G, 2 resistores, um de resistência elétrica R1, então aqui temos o R1 que vale 10 ohm, e o outro de R2 que vale quanto? 40 ohm. Um fio condutor homogêneo de resistividade R, a área de seção transversal A e comprimento L 100 centímetro, e um cursor C que desliza sobre o fio condutor.
quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em dois trechos de comprimento, L1 e L2. A corrente elétrica do galvanômetro é nula. Os comprimentos L1 e L2 valem respectivamente. Então, nesse caso aqui, ele quer saber o comprimento aqui do L1 e o L2. Ele deu o L vale 100, ou seja, todo ele vale 100. Certo? E temos uma resistência 1 que vale 10 e a resistência 2 que vale 40. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Vamos utilizar aquela forma anteriormente falada para vocês aqui. Vamos multiplicar o que? Cruzado, certo? Bom, vamos lá. Aqui temos os valores que eu tenho, certo? Antes de usar a fórmula, que é L1 vezes R2, L2 vezes R1, nós temos que ficar sabendo o seguinte, que o L vale 100, se é o comprimento. Então, seria a soma de L1 mais L2, que é igual a 100 centímetros. Então, aqui o que eu vou fazer primeiro? Nesse caso aqui, eu posso isolar, tanto faz o L1 como o L2. Eu escolhi o L1. O L2 está mais, vai passar para o outro lado o quê? Menos. Então, L1 vale 100 menos L2. Vou utilizar a fórmula agora, certo? Aqui, o L1 vale quanto? 100 menos L2. Então, no lugar do L1, eu vou colocar 100 menos L2. O R2 vale 40 no exercício. O L2 eu não tenho o valor. E o R1 vale quanto? 10 ohm. Aqui vou fazer a distributiva. 40 vezes 100. Aqui eu coloquei 400, pessoal, mas é 4.000, tá? Não esqueça disso. Então, 40 vezes 100 seria 4.000. 40 vezes L2, 40 L2. L2 vezes 10, 10 L2. Então, ficaria aqui menos 40 L2, certo? Menos 10 L2, tá mais, vai passar o quê? Menos 4.000, aqui está 400. Aqui eu já ajeitei aqui, normal. Menos 40 menos 10 seria menos 50 L2, igual a menos 4.000. Vou multiplicar por menos 1 para ficar o que? Positivo. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 50 está multiplicando, vai passar dividindo. 4.000 que divide por 50, 80 centímetros o valor do L2. Para mim saber o valor do L1, eu volto aqui no começo, olha só. Onde L1 igual a 100 menos L2. No lugar do L2, eu coloco 80 na fórmula. 100 menos 80 igual a 20 centímetros. Então, eu achei aqui o valor do L1, que vale 20 centímetros, e o valor do L2, que vale o quê? 80 centímetros. Vamos para mais um exemplo de ponte. Temos essa ponte aqui, ó. Essa ponte tem o valor das resistências elétricas, certo? Ele quer saber o valor do R. Então, temos aqui uma resistência 10, outra 20, 30. Como que eu vou resolver? Utilizando a forma cruzada, certo? Seria aqui, então, essa fórmula aqui, ó, R2 vezes R3, R1 vezes Rx. Então, vamos multiplicar cruzado aqui, R, né, X, no caso seria o valor do R, vezes R1, e o R2 aqui vezes R3, né? Cruzado. Então, aqui seria o R2 aqui, ele colocou como 10 aqui, ó. Então, seria aqui. Na verdade, ele colocou o R1 para cá e o Rx também. Uma igualdade, tanto faz você fazer de um lado ou do outro, certo? R2 vezes R3, então seria 20 vezes 30. Tanto faz, ou 30 vezes 20 também, não vai fazer diferença nenhuma. E 10 vezes Rx, que seria o R1 vezes Rx. O 10 está multiplicando, passa dividindo, né? 20 vezes 30, que seria aqui 600, né? 600 que divide por 10 seria o que? 60 ohm. Então, eu achei o valor do R aqui, que 60 ohm. Então, pessoal, chegando mais uma aula de física no terceiro ano. Estou com saudade dessa turminha, das nossas conversas também na sala de aula. Vou começar a postar agora as videoaulas de correção,
tá? Então procurem o quanto antes postar as atividades que eu dei para vocês, porque logo mais eu vou começar a corrigir os exercícios que foram postados para vocês. Até mais, fique com Deus.